amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um vídeo do Edificando Vidas por Marisete Aragão. Seja muito bem-vindo, compartilhe este vídeo, dê o seu like, comente aquilo que Deus tem falado ao seu coração através dessas palavras, né? É muito importante para nós você interagir com o canal para a gente ver o que a gente pode melhorar, o que você está tendo de necessidade, quais os temas que a gente pode abordar e o que está sendo para você acompanhar essas palavras do Edificando Vidas por Marisete Aragão. Eu quero hoje estar compartilhando com você alguns versos do Salmo 107. A epígrafe diz assim: Deus salva de todas as aflições. Vamos lá no verso 4. A Bíblia vai dizer o seguinte: Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. O verso 6. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Verso 11. Porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. E o verso 14, para finalizar. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas, e rompeu os seus grilhões. Não diferente desse tempo, nós vemos que nós estamos vivendo dias de sede e de fome espiritual, dias de povos desgarrados, dias de angústias, crises emocionais, crises espirituais, crises econômicas, sociais. Estamos debaixo de uma crise mundial. Muitos estão escravos de vícios e dos seus sentimentos, errantes pelo caminho, pessoas solitárias enfrentando a solidão, enfrentando o abandono, enfrentando as dores internas, almas que estão se desfalecendo pelo caminho. Não é diferente do que esse povo viveu lá atrás, do que narra o Salmo 107 para nós. O verso 6, ele vai dizer para nós: e clamaram ao Senhor na sua angústia, no desespero, na aflição. E nós, queridos, enquanto humanos, quando nós nos vemos em uma situação desesperadora, quando a aflição bate na nossa porta, né? Quando a angústia, porque, amados, a angústia, ela vem para nos destruir. A angústia, ela vem com o objetivo de nos tirar do nosso equilíbrio. A angústia, ela vem para trazer desespero ao nosso coração. Mas o segredo que Deus traz para nós nessa palavra é: clama. O segredo é clamar. O segredo é se humilhar. O segredo é buscar ajuda em Deus. Ei, não vai adiantar você ficar esperando do seu vizinho, do seu irmão, do seu pastor. Você precisa tomar a atitude de se levantar e ir se humilhar diante de Deus e colocar para Deus como é que está o seu coração. A Bíblia está nos dizendo no Salmo 107 que após o povo que estava desgarrado, andando pelo deserto, aflito, angustiado, quando eles clamaram a Deus, quando eles se humilharam e buscaram a ajuda de Deus, Deus os livrou. No verso 11, nós vemos que o povo se rebelou contra a palavra. Eles tiveram um livramento da parte de Deus, e logo em seguida eles se rebelaram contra a palavra. Eles viraram as costas para Deus. Eles desprezaram a Deus. Eles desprezaram o conselho de Deus. Queridos, em tempos de crise, em tempos de desespero, em tempos de angústia, de aflição, nós precisamos buscar serenidade em nosso coração. Precisamos buscar quietude, tranquilidade,
para poder ouvir os conselhos da parte de Deus, para a gente poder se dirigir nesse caminho sem nos perdermos. E aí a gente vai ver no verso 12: lhes abateu o coração com o trabalho e com fadiga. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai te perder. Deus, ele pagou um alto preço para a sua reconciliação com o céu. E ele não vai te perder. E a gente vê no verso 12: por isso ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Quando se rebelam contra a palavra de Deus, desobedecem a palavra de Deus, o Senhor vai logo preparar um meio de nos parar, um meio de que a gente possa se fadigar e olhar para o Senhor. E talvez esse tenha sido o tempo de Deus para a sua vida. Um tempo onde você estava vivendo em muitas angústias, em muitos afazeres. Ele paralisou você de alguma forma para dizer para você que não é a atividade, é a intimidade que Ele quer de você. Deus não está interessado em quantas obras você executa, mas no tempo que você passa com Ele, a sós, tendo intimidade com a sua palavra. Deus paralisou o povo que desprezaram os seus conselhos. Deus abateu o coração desse povo com trabalho e com fadiga. Eles tropeçaram. E a Bíblia diz no verso 12 que ninguém os ajudou. No verso 13, novamente, eles clamaram a Deus na angústia. Eles clamaram a Deus na sua angústia. Deus está falando que precisamos de firmeza e constância. Nós não podemos, no meio da angústia, no meio do desespero, abandonar, virar as costas para Deus. É nesse tempo que nós buscamos mais intimidade com Ele. E para isso nós precisamos de uma vida constante, perseverante, firmados em Deus, firmados na sua palavra. Deus está falando para nós nesta tarde acerca de posicionamentos e decisão. Você precisa tomar um posicionamento nesta tarde, de voltar a se firmar, de voltar a se conduzir, de voltar a caminhar diante dos conselhos de Deus para a sua vida. E no verso 14, nós estamos encerrando. Deus entrou mais uma vez com a sua misericórdia e os tirou das trevas. Ei, Deus está entrando com misericórdia na sua vida também. Deus está entrando, trazendo um caminho novo. Deus é resposta para a tua vida, para a tua aflição, para a tua angústia nesta hora. Deus está respondendo a oração que você fez. Para onde eu irei e agora o que eu vou fazer? Deus está dizendo para você: clama, ora, aquieta-te. Ei, Deus está te levantando da sombra da morte. Deus é resposta para te tirar da sombra da morte, dos vícios, dos aprisionamentos, das cadeias, das algemas que te prendeu nesse tempo e que você não está sabendo como vai sair. Deus está dizendo: olha, seja ela física, espiritual ou emocional, Deus está quebrando correntes de prisões nessa tarde. Deus está quebrando algemas. Deus está invadindo esse cativeiro para te tirar dessa escuridão, dessas trevas. Queridos, quando clamamos a Deus, certamente Ele vem ao nosso socorro. Livro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Esse é o chamado de Jesus. Ele veio para arrebentar as cadeias, para jogar os cadeados por terra, para arrebentar as prisões das impiedades, para arrebentar as correntes do inferno. Serão jogados por terras pelo clamor. Eu preciso que você volte a clamar. Eu te animo, eu te encorajo nesta tarde a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele possa te exaltar. Volte ao caminho. Não vire as costas para o teu Deus. Volte aos caminhos. Volte a dar ouvido aos conselhos de Deus para a tua vida. É o desejo do meu coração nesta tarde. Fica com esta palavra e eu te espero
no próximo vídeo, em nome de Jesus.